A coragem de não agradar não é um ato de rebeldia, mas uma afirmação de liberdade. Essa frase, que pode soar como um paradoxo, é o ponto de partida para uma reflexão profunda sobre o que significa viver autenticamente em um mundo que constantemente nos pressiona a buscar aprovação. Vivemos em uma era onde a validação externa se tornou uma moeda de troca. Quantos likes recebemos? Quantos seguidores acumulamos? Quantos elogios ouvimos? Mas o que acontece quando decidimos romper com essa necessidade de agradar? O que está em jogo quando escolhemos não nos moldar às expectativas alheias? Para explorar essa questão, vamos mergulhar em uma das obras mais provocativas do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, A Sabedoria da Vida. Schopenhauer argumenta que a felicidade genuína não pode ser encontrada na busca pela aprovação dos outros, mas sim na libertação das amarras da opinião alheia. Ele chega a afirmar que a saúde do corpo e a paz da alma são os únicos bens verdadeiramente valiosos. Em outras palavras, a busca incessante por agradar é uma forma de escravidão voluntária, uma renúncia à nossa própria essência em troca de uma ilusão de pertencimento. Mas por que é tão difícil romper com essa necessidade de agradar? Aqui, a psicologia social nos oferece insights valiosos. O experimento clássico de Solomon Asch, realizado na década de 1950, demonstrou como as pessoas são capazes de negar a própria percepção para se conformar ao grupo. No estudo, participantes eram colocados em uma sala com atores que, propositalmente, davam respostas erradas a uma pergunta simples. A pressão para se adequar era tão grande que a maioria dos participantes acabava concordando com a resposta claramente incorreta. Esse experimento revela uma verdade incômoda. A conformidade é uma força poderosa, e a coragem de não agradar exige que enfrentemos não apenas os outros, mas também nossos próprios medos de rejeição e isolamento. No entanto, a coragem de não agradar não deve ser confundida com a indiferença ou a arrogância. Friedrich Nietzsche, em sua obra Assim Falou Zaratustra, nos alerta sobre o perigo de cair no extremo oposto, o desprezo pelo outro. Para Nietzsche, a verdadeira liberdade não está em negar completamente as expectativas alheias, mas em transcender a necessidade de validação externa sem perder a conexão com a humanidade. Zaratustra proclama: "Eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. Essa superação não é uma negação do outro, mas uma afirmação do self autêntico." E o que a ciência tem a dizer sobre os efeitos dessa busca incessante por agradar? Estudos na área da psicologia positiva mostram que a necessidade crônica de aprovação está diretamente ligada a níveis mais altos de ansiedade, depressão e insatisfação com a vida. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology revelou que pessoas que priorizam a autenticidade sobre a conformidade relatam maior bem-estar emocional e resiliência. Em outras palavras, a coragem de não agradar não é apenas uma escolha filosófica, mas uma necessidade psicológica para uma vida plena. Mas como cultivar essa coragem? A filosofia estoica, com pensadores como Epicteto e Marco Aurélio, oferece um caminho prático. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Em outras palavras, a opinião alheia só tem o poder que nós lhe concedemos. Marco Aurélio, por sua vez, reforçava a ideia de que a verdadeira liberdade está em aceitar o que não podemos controlar e focar no que está ao nosso alcance, nossas próprias ações e pensamentos. No entanto, a coragem de não agradar não é um destino, mas uma jornada. A escritora e ativista Bell Hooks nos lembra que a autenticidade é um ato revolucionário em um mundo que nos pressiona a ser o que não somos. Em sua obra Tudo sobre o Amor, ela explora como a busca por aprovação muitas vezes nos afasta de nossas verdadeiras paixões e propósitos. Para Hooks, o amor próprio é a chave para romper com esse ciclo, pois só quando nos amamos verdadeiramente podemos nos libertar da necessidade de ser amados por todos. E o que acontece quando escolhemos não agradar? A resposta pode ser encontrada na história de figuras como Gandhi,
Rosa Parks e Malala Yousafzai. Esses indivíduos não apenas desafiaram as expectativas sociais, mas transformaram o mundo ao redor deles. Gandhi, por exemplo, enfrentou a opinião pública e o poder colonial ao defender a não-violência como forma de resistência. Rosa Parks se recusou a ceder seu lugar no ônibus, desafiando as normas racistas de sua época. Malala Yousafzai enfrentou ameaças de morte para defender o direito das meninas à educação. Esses exemplos nos mostram que a coragem de não agradar não é apenas uma escolha pessoal, mas um ato político e social. No entanto, é importante ressaltar que a coragem de não agradar não é um convite ao egoísmo ou à indiferença. Pelo contrário, é um chamado à autenticidade e à integridade. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, em sua obra O Desespero Humano, argumenta que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada quando vivemos em alinhamento com nossos valores mais profundos. Para Kierkegaard, a angústia existencial surge justamente quando nos afastamos de nossa essência para agradar aos outros. E como aplicar essa coragem no dia a dia? A psicóloga Brené Brown, em suas pesquisas sobre vulnerabilidade, sugere que a autenticidade começa com a aceitação de nossas imperfeições. Em seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela argumenta que a busca pela perfeição é uma forma de tentar agradar a todos e que a verdadeira conexão só é possível quando nos permitimos ser vulneráveis e autênticos. Em última análise, a coragem de não agradar é um ato de amor próprio e de respeito à própria humanidade. É um reconhecimento de que não podemos controlar como os outros nos veem, mas podemos escolher como nos vemos. Como disse Carl Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. A coragem de não agradar é, portanto, um despertar para a vida autêntica, uma afirmação de que nossa existência não precisa ser validada por ninguém além de nós mesmos. Então, da próxima vez que você se sentir pressionado a agradar, lembre-se, a coragem de não agradar não é um ato de egoísmo, mas uma declaração de liberdade. E como nos ensinou Viktor Frankl, quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A escolha é sua.